600 mil mortes pela Covid é como se a população de Cuiabá tivesse desaparecido. Sobre esse contexto, sobre essa marca trágica, a gente conversa agora com o pesquisador da Fiocruz, o Júlio Croda, que faz a gentileza de voltar aqui ao Expresso CNN numa sexta-feira à noite, numa véspera de feriadão, mas é muito importante essa conversa. Croda, me escuta bem? Mona Lisa falando. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Mona Lisa. É um prazer estar com vocês do Expresso, estar com toda a CNN, conversando sobre essa trágica marca de 600 mil óbitos. Obrigada, querido. Eu usei a mesma palavra, porque é assim que ela me bate. É uma tragédia, né? É uma tragédia. Essa tragédia tem rostos, né? Tem nomes e tem pessoas que ficaram no meio do caminho. Eu me refiro aos familiares, eu me refiro às crianças, aos órfãos. Crianças, jovens que perderam mãe, pai, que perderam avós, enfim, as perdas são imensuráveis, né? Porque as mortes são, mas as perdas verdadeiras de todo esse contexto, não. E é exatamente sobre isso que eu queria começar a nossa conversa, falando sobre essa trágica marca, mas também sobre um outro aspecto que veio mais à tona hoje, que seria, quero saber se você concorda, um cenário, um horizonte de esperança por causa da redução do número de mortes e também do avanço da vacinação. Croda. Exatamente, né? A gente está num momento muito bom da pandemia do ponto de vista do número de casos, de hospitalização e óbito. A gente já teve 4 mil óbitos, hoje em dia nós estamos em 500 óbitos, é um alívio, né? Mas a gente não pode esquecer nosso passado. O Brasil e os Estados Unidos foram os únicos países que superaram a marca de 500 mil óbitos. Um em cada 350 brasileiros, infelizmente, perderam sua vida. E a gente agora tem que acreditar na vacina e tentar convencer a população, apesar de todo o esforço do governo federal, né, em negar as vacinas, que a vacina funciona, que é importante vacinar todo mundo, inclusive crianças acima de 12 anos. Sim, falando da importância da vacinação, né? Não um desserviço em relação à vacinação, como infelizmente a gente já viu diversas vezes e ainda estamos vendo quando a gente presta atenção numa declaração aqui e outra ali das autoridades brasileiras. Croda, o nosso time todo vai participar, claro, tem outras perguntas também, mas vamos fazer várias rodadas de pergunta. Agora quem chega é o Yuri Pita. Yuri, por favor. Oi, Mona Lisa, obrigado. Boa noite, Júlio Croda. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Queria aproveitar a entrevista coletiva que foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falando dos planos de vacinação do ano que vem e fazer duas perguntas bem diretas. Primeiro, sobre a questão de se dar prioridade para vacinas com registro definitivo e não para aquelas com registro emergencial, e aí especificamente como fica a questão da Coronavac. E o segundo ponto, essa estratégia que foi anunciada hoje de prever 2 doses para os públicos mais vulneráveis à doença, pessoas acima de 60 anos, e para os adultos sem comorbidades, ou mesmo os adolescentes sem comorbidades, a partir dos 12 anos até 59 anos, dar 1 dose de reforço. O que te pareceu essas estratégias anunciadas pelo Ministério da Saúde hoje para o ano que vem? Eu acho que é importante se programar, ter vacina para o ano que vem. A gente não sabe por quanto tempo a proteção depois da vacina dura, então é importante ter esse número de vacinas. Só que os dados são muito restritos do ponto de vista da necessidade de revacinar adultos jovens, porque os artigos mostram, a ciência mostra que a proteção é duradoura. Então, a não ser que surja uma nova variante, que tem um escape de resposta imune muito importante, aí tudo bem, a gente vai ter que revacinar toda a população. Mas eu acho que anunciar isso nesse momento, antes de entender o contexto científico e a necessidade de revacinar, é muito temerário. Eu acho que é importante ter as vacinas, é importante fazer uma programação, mas já programar uma oferta de 2 doses para os idosos e de 1 dose de reforço para praticamente toda a população, ainda não é prudente. Isso gera insegurança porque a gente sabe que as vacinas continuam funcionando para a maioria das pessoas e por muito tempo. Em relação à aprovação
de uma vacina que está em fase emergencial, né, aprovação emergencial pela Anvisa, a gente tem que entender, por exemplo, que a Coronavac foi aprovada para crianças e adolescentes no Chile, né? Sim. E é uma vacina que tem poucos efeitos colaterais, talvez a vacina que tenha menos efeitos colaterais. E essa população responde muito bem à vacina. Então, talvez seria uma excelente vacina para esse público específico. E falta a ser apresentados à Anvisa, mas eu não deixaria nenhuma vacina fora do meu arsenal para o ano que vem, porque todas podem ser importantes no combate ao Covid. Ótima ressalva, Croda. Chamar a Renata Agostini também para o nosso papo. Renata, por favor, querida. Boa noite, Croda. Aproveitando que estamos falando aí do planejamento de vacinação para o ano que vem, jogando um pouco para frente, a gente está hoje falando desse marco de 600 mil mortos, honrando essas vítimas, mas é importante a gente lembrar que a pandemia ainda não acabou. E a gente está no momento de flexibilização acelerada das medidas pelos prefeitos, pelos governadores. Queria ouvi-lo sobre esse ritmo, se o senhor vê risco e se a gente pode, de fato, com segurança, imaginar um início do ano que vem com uma vida normal. O ritmo está bem, a gente está vacinando bastante, a gente está subindo no ranking de vacinação em relação à primeira dose. Nós já temos mais de 90% da população acima de 18 anos com a primeira dose, mas é importante garantir a segunda dose, né? E isso muito provavelmente só vai acontecer até o final do ano. Então, até o final desse ano, é importante a gente manter alerta, entendendo que a maioria de quem está indo a óbito atualmente são pessoas de 30 a 59 anos que não tiveram seu esquema completo vacinal, e a gente precisa, sim, continuar utilizando máscara, mantendo o distanciamento, a lavagem de mãos, até que a gente tenha uma cobertura vacinal de esquema completo de pelo menos 80% a 90% da população. Isso a gente vai conseguir nos próximos meses e não é o momento agora de flexibilizar. A gente poderia segurar mais um mês, 2 meses, para desobrigar o uso de máscara e ter mais segurança nessa transição. O Croda, mas até nesse gancho aí levantado pela Renata, perfeito gancho, a gente está vendo, né, o Centro de Contingência de São Paulo com um anúncio, né, que deve ser para breve, da flexibilização, então, da máscara. No Rio de Janeiro também, né? A gente sabe do que já aconteceu em Duque de Caxias, com aquela declaração do prefeito, não adianta mesmo, então vou liberar. As medidas, elas estão acontecendo ou estão na iminência de. E é nesse contexto que eu te pergunto, qual é o risco real para todos nós? O risco real é que nossa queda de óbitos seja menor do que a gente poderia observar nos próximos dias e meses. Nós estacionamos em torno de 400 em 500. No Brasil, o Brasil ainda é o terceiro país com o maior número de óbitos diários, então a gente acha que reduziu bastante, mas ainda muitas pessoas morrendo que poderiam ser salvas com esquema vacinal completo e menos transmissão. A própria CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, emitiu hoje uma nota reforçando a necessidade da utilização de máscara. E o ministro Queiroga, né, hoje à noite também, falando que não, que a máscara não deveria ser obrigatória, deveria ser um item opcional. Então, existe esse debate que politiza as ações de medida de saúde pública e vai gerar menos adesão à máscara no final de tudo. Então, infelizmente, vai gerar mais transmissão no momento que ainda a gente não tem uma tranquilidade do ponto de vista de cobertura vacinal. Sim, o ministro disse, né, que é absolutamente contra a obrigatoriedade do uso de máscaras, né, por muito tempo. Bem diferente, né, Croda? A gente tem que pontuar do que era o ministro Queiroga, então, quando ele chegou ao poder, quando ele chegou ali no Ministério da Saúde, e até o que ele disse para a nação brasileira, que queria saber se a página Pazuello de fato estava virada. Croda, para terminar rapidinho, querido, me ajude. Para quem está com vacina atrasada, para quem ainda não tomou vacina, para quem tem que, enfim, convencer ali o entorno, quais são as palavras da ciência, as palavras verdadeiras nesse momento do enfrentamento à pandemia no nosso país?
Ao longo da pandemia, talvez a única medida que trouxe impacto foi a vacinação. O que a gente vive hoje em dia no Brasil é fruto exclusivamente da vacinação, porque a gente flexibilizou, estamos discutindo tirar máscara. Então é importante, se a gente seguir por esse caminho, que 100% da população esteja vacinada, porque a vacina previne para hospitalização e óbito. E isso, a eficácia e efetividade de qualquer vacina é extremamente elevada.